Fala aí pessoal, tudo certo? É o primeiro vídeo aqui do canal no ar. Esse é o Garden Futebol Internacional e eu sou o Eduardo Jardim. Faz a conexão aí, Garden Jardim, enfim. Esse é um canal para falar sobre futebol internacional, seleções, clubes, às vezes futebol brasileiro também, mas a prioridade vai ser falar sobre campeonatos europeus, sobre campeonatos de seleções, como eliminatórias e inclusive que é o primeiro tema do primeiro vídeo aqui do canal, que é a seleção Uzbek, a seleção do Uzbequistão de futebol, que caminha a passos largos, podemos dizer, para a sua primeira classificação em Copas do Mundo. Tudo bem, Copa do Mundo a gente sabe, em 2026 vai ter 48 seleções, é o primeiro formato mais aumentado da história, né? A gente sabe que ao longo dos anos as Copas do Mundo foram aumentando de 24 para 32, antigamente era menos até, agora 48, mas a seleção uzbek se classifica, está quase, ainda não classificou oficialmente, mas está quase classificada para a sua primeira Copa do Mundo. E a gente vai falar o que talvez seja a melhor geração do país, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você puder, eu já peço para você deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal. Eu sou, como eu disse no começo, eu sou Eduardo Jardim, eu já tenho outro canal aqui no YouTube que se chama Jogo Falado. Lá a gente trata mais de Santos Futebol Clube e de seleção brasileira. Aqui a gente trata mais de seleções internacionais, outros campeonatos também pelo mundo e até futebol brasileiro também. O que der a gente fala por aqui. Mas se você puder, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá falar sobre a seleção uzbek de futebol nesse primeiro vídeo. Antes de começar isso, é bom lembrar que o Uzbequistão fazia parte da antiga União Soviética, né? E a partir de 1992 se tornou independente futebolisticamente falando. A partir daí começou a disputar campeonatos efetivamente como a seleção Uzbequistão de futebol. E a seleção até já teve resultados expressivos, que a gente pode considerar assim, como por exemplo, eu vou puxar por aqui, mas a seleção já ganhou a Copa Asiática, né, os Jogos Asiáticos de Futebol, a Copa Africana Asiática de Futebol, já chegaram ao vice-campeonato, já chegaram em oportunidades mais longe nas eliminatórias da Copa, perto de chegar à Copa do Mundo, e dessa vez estão muito perto de garantir a classificação. Com o grupo atual, a gente pode falar aqui, né? O grupo atual hoje, nessa última data FIFA, de dia 25 de março, né, que foi a segunda rodada, Irã e Uzbequistão empataram em 2-2. O Irã garantiu, inclusive, a vaga na Copa com esse empate, com 20 pontos. O Uzbequistão segue em segundo, dando a classificação direta à Copa com 17 pontos. Em terceiro vem os Emirados Árabes Unidos com 13 pontos e o Catar em quarto, que também vai para a repescagem. Emirados e Catar vão para a repescagem na terceira e quarta posição. O Catar tem 10 pontos. O Quirguiquistão, por exemplo, é o quinto com 6 pontos e a Coreia do Norte é a última colocada já sem chances de nada com apenas 2 pontos. São mais 2 rodadas ainda nas eliminatórias asiáticas. O Catar pega o Irã, por exemplo. O Emirados Árabes enfrenta o Uzbequistão. Nesse jogo, o Uzbequistão pode garantir a classificação para a Copa com um empate, por exemplo. E a Coreia do Norte pega o Quirguiquistão na nona rodada. Na última rodada, o Uzbequistão enfrenta o Catar, podendo estar ou não classificado. Se não estiver, pode garantir também nesse jogo a classificação. O Irã enfrenta a Coreia do Norte. Eliminada a Coreia do Norte, já classificado para a Copa Irã. E o Quirguiquistão e o Emirados Árabes Unidos brigam ali por esta vaga de repescagem, né? O Quirguiquistão, inclusive, precisa vencer na rodada 9 para poder chegar na rodada 10 com chance de classificação. Mais importante falar aqui é que o time do Timur Kapadze, que é o técnico do Uzbequistão, inclusive só foi técnico no UFC Olympic do Uzbequistão e depois foi por uns bons anos ali, 3, 4 anos, se eu não me engano, com boas campanhas e tal, mais vitórias do que empates e derrotas, inclusive. Mas depois disso, assumiu a seleção olímpica, ficou um bom tempo e assumiu a seleção principal no começo desse ano e segue com uma boa campanha, né? Próxima classificação. É um treinador propriamente uzbek, né? Não que seja uma grande referência, mas é um país que, por enquanto, vem priorizando aí um trabalho caseiro, um técnico jovem de 43 anos, mas que, para além disso, ele consegue talvez a melhor geração do Uzbequistão no futebol, que tem jogadores, por exemplo, como Kuzanov, zagueiro do Manchester City,
O Shomurodov, que é centroavante da Roma, inclusive é um bom atacante, ele às vezes é reserva na Roma, o Ranieri prefere às vezes deixar ele no banco, mas é um bom centroavante. Tem o Faizullaev, que é um ponta, jogador do CSKA de Moscou, são os principais jogadores dessa geração. O restante da equipe joga em ligas ou uzbeques ou nas ligas iranianas, por exemplo. Tem alguns jogadores do Esteghlal, do Irã, tem alguns jogadores que atuam em outras ligas mais caseiras ali, digamos, asiáticas, que não estão no mais alto nível, ligas europeias e tudo mais. Mas tem jogadores em um nível mais alto do que eram comparados antigamente. E vale lembrar que a seleção uzbek, por exemplo, as eliminatórias da Ásia, né, são eliminatórias com muitos países, né? É parecido com, por exemplo, as eliminatórias africanas. É que agora, com esse aumento de vagas, né, as eliminatórias africanas, por exemplo, são 9 vagas mais uma de repescagem. Você pega como exemplo a Comebol, aumentaram para 6 vagas e mais uma de repescagem, então dá 6,5 de vagas. As africanas são 9,5. Vou pegar aqui a Comebol, são 10 equipes, 6 classificam direto e uma metade da vaga que vai para a repescagem. Então, são muitas vagas a mais. Nas eliminatórias asiáticas, a primeira fase você tem equipes como... Eu vou até olhar os confrontos aqui, o Uzbequistão já entra na segunda fase por ter uma classificação melhor no ranking da FIFA. Mas na primeira fase, por exemplo, você tinha confrontos como Paquistão e Camboja, Afeganistão e Mongólia, o Iêmen contra Sri Lanka, Indonésia contra Brunei, enfim, equipes desse naipe, com todo respeito, um nível muito mais abaixo. Na segunda fase, já entravam equipes mais de maior qualidade, né? Por exemplo, o Japão entrou no grupo B com a Coreia do Norte, Síria e Mianmar. Claro que o Japão passou com 6 vitórias muito tranquilamente para a terceira fase. E a seleção uzbek passou em segundo no grupo com o Irã, que está no grupo agora, por exemplo. O grupo foi inclusive Irã, que avançou em primeiro lugar com 14 pontos. O Uzbequistão em segundo lugar com 14 pontos. O Turcomenistão ficou em terceiro, foi eliminado com apenas 2 pontos. E Hong Kong também eliminado com apenas 2 pontos. E aí para a terceira fase, que é a fase atual, são agora grupos com 6 equipes. E, por exemplo, o grupo A, que é o grupo que está o Uzbequistão, tem atualmente o Irã, já classificado para a Copa, com 20 pontos. O Uzbequistão em segundo com 17 pontos. Em terceiro, Emirados Árabes Unidos com 13 pontos. Em quarto lugar, o Catar com 10 pontos. Quinto lugar, o Quirguiquistão com 6 pontos. E a Coreia do Norte já eliminada com 2 pontos. Ainda são mais 2 rodadas, como eu disse no começo do vídeo. Então, o próprio Catar pode buscar alguma vaga direta ainda. É difícil, mas ainda dá. Na verdade não, né? O Catar não tem como mais, porque são só 6 pontos em disputa. Mas, por exemplo, Emirados Árabes Unidos pode passar o Uzbequistão. Em 2 jogos aí são 6 pontos em disputa. A distância entre eles é de apenas 4 pontos. Mas a próxima rodada pode definir isso, porque o confronto é Emirados Árabes Unidos e Uzbequistão. Mas até o momento, como eu estou aqui falando nesse vídeo da campanha da seleção uzbek, a gente fala dos confrontos dele nessa primeira rodada. 1-0 na Coreia do Norte, 3-2 no Quirguiquistão, 0-0 com o Irã, ou seja, não perderam para a melhor seleção dessa fase, que é o Irã, que notadamente é uma seleção histórica melhor do que as outras. Na quarta rodada bateu os Emirados Árabes por 1-0. Na quinta rodada perdeu para o Catar por 3-2. Inclusive, a única derrota do Uzbequistão nessa fase, inclusive. Na sexta rodada bateu a Coreia do Norte de novo por 1-0. Na sétima rodada venceu o Quirguiquistão por 1-0. E nessa última empatou com o Irã por 2-2. E como eu falei, na nona rodada pega Emirados Árabes Unidos. E na última enfrenta o Catar, que já está ali brigando por uma vaga de repescagem, né? Não tem como classificar mais direto. A seleção que sediou a última Copa, vale lembrar. Então, é uma seleção que vem com a sua melhor geração, tentando uma classificação inédita para a Copa do Mundo. Tem resultados recentes expressivos, repito, a Copa Africana Asiática, que, vamos combinar, não vai com os principais jogadores, as seleções não vão com os melhores jogadores, vão com jogadores ali, normalmente, que atuam nos seus países sede, né, seus países, por exemplo, jogadores uzbeques que atuam no campeonato uzbek, não
os principais, por exemplo, o Shomurodov, o Kuzanov, só dando os principais jogadores aí, mas que terminou como vice-campeã em 2023 dessa competição. Já ganhou em outros tempos, mais atrás, a medalha de ouro na Copa, nos Jogos Asiáticos, né? Por exemplo, lá em 94. Já foi vice-campeã também em outros anos dos Jogos Africanos Asiáticos, lá em 95. Então, é uma nação que vem tendo resultados mais expressivos ao longo dos anos e talvez tenha conseguido a sua melhor evolução nesse momento, na sua melhor geração, com jogadores de destaque. São poucos, é verdade, mas você, para um país tão pequeno, formar jogadores com um destaque tão grande a nível internacional faz muita diferença, especialmente para um país com menos de 37 milhões de habitantes, que se você colocar na ponta do lápis ali, com as grandes nações e tudo mais, com muito mais tradição, inclusive, em futebol no geral, é um feito impressionante. Então, praticamente é isso, pessoal. Eu espero uma seleção classificada para a Copa, estreando. Claro que aí, em relação a grupos e a ir longe na competição, ir longe no Mundial, já é outra coisa. Mas é uma seleção que certamente consegue a sua primeira grande geração, talvez. E eu até falei aqui sobre ter melhor geração. Por exemplo, o maior artilheiro hoje da seleção é o Shomurodov, que tem 41 gols e 80 jogos. Uma média, inclusive, muito boa, mas você até acha isso esperado, né? Um centroavante que hoje atua na Roma, um centroavante uzbek, para chegar à Roma e ser um centroavante que briga por vaga como titular, inclusive. Recentemente contra o Atlético Bilbao, ele entrou no jogo, a Roma foi eliminada até por Bilbao na Europa League, mas ele foi muito bem. Você tem outros jogadores ainda, por exemplo, o Igor Sejuiv, né, que é um dos atacantes, né, da seleção principal também, é um dos principais artilheiros, se eu não me engano está em 8º, 7º ali, eu acho, na lista dos maiores artilheiros da seleção uzbek, joga em um dos maiores clubes uzbeques do país, que é o Pakhtakor, enfim, então tem uma geração que realmente consegue estar presente em clubes maiores, em clubes também, ligas ali, se não são das maiores do mundo, claro, como a Liga Iraniana, por exemplo, mas ligas de um nível um pouquinho maior que as ligas uzbeques, mas conseguem entregar uma seleção com um pouco mais de qualidade e que de repente pode pensar em avançar um pouco mais da primeira fase na Copa do Mundo, mas na sua primeira participação na Copa do Mundo, que certamente vai acontecer, já é um grande feito para o país. O que você acha disso? Lembrando, é o primeiro vídeo aqui do Garden Futebol Internacional. A gente ainda está ajustando o canal, as coisas como identidade visual, logo e tudo mais, mas se você puder já se inscrever, deixar o like, a gente agradece bastante. Valeu!